O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus respondeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Sentados, irmãos e irmãs. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus. Acender o amor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela é sempre objetiva, sempre providencial. Por mais que ela tenha sido escrita há milhares de anos atrás, mas quando ela é proclamada aqui, ela sempre tem algo a nos dizer. Olha o que diz hoje a primeira leitura, que é retirada do livro de Gênesis. O Senhor viu, como ele continua vendo até hoje, que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração magoado. Nós estamos vivendo tempos mais ou menos assim, talvez em não tão grande volume como aquela época, mas nós estamos perto do carnaval. E esse é um tempo em que cresce muito a falta de respeito às coisas sagradas. Haja visto que em determinados desfiles de escola de samba, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, na avenida, determinada avenida aí, se eu não me engano, São Paulo, desfilaram com um demônio arrastando Jesus. E era uma referência ao enredo deles, de um determinado time de futebol. Olha que falta de respeito com Jesus. No Rio de Janeiro já fizeram muito isso. Quantas blasfêmias, quantos pecados contra o Espírito Santo. E fazem isso como se fosse a coisa mais natural.
E Deus está vendo isso. Olha o quanto tem aumentado a maldade no coração do homem, em que dá muito mais valor e briga muito mais por aquilo que é material do que por aquilo que é espiritual. É claro que Deus é rico em misericórdia. E Ele perdoa todos aqueles que se arrependem. Não existe pecado grande para o Senhor, só pecado contra o Espírito Santo. E uma das maneiras de pecar contra o Espírito Santo é você não acreditar que Deus pode te perdoar. Você pensa que seu pecado é tão grande que não tem perdão para você. Não existe isso. Desde que você arrependa, a misericórdia de Deus te alcança, nem que seja no último segundo da sua vida. E nós precisamos proclamar isso aí fora. Mesmo para aqueles que, do nosso ponto de vista, já não tem mais salvação. Vou contar só um pequeno trecho de uma coisa que eu vivia muitos anos atrás. Nesse presídio aí, com Dom Alberto. Era tempo, se eu não me engano, tempo quaresmal. E Dom Alberto foi celebrar lá no presídio. E nós somos um bocado de diáconos, de padres. Ele celebrou lá dentro mesmo, entre uma cela e outra, num corredor quente, mais ou menos de tarde. Era uma coisa quase que insuportável para a gente que ficou ali só algumas horas. Imagina aquelas pessoas que passam anos ali. E na pregação dele, que ele falava de pecado e de arrependimento, num determinado trecho da pregação, ele disse para aqueles homens que estavam ali todos tatuados, suados, presos, eles estavam prestando muito mais atenção do que alguns aqui que vêm todo dia na igreja. Eles entenderam que ali estava a oportunidade da salvação da alma de cada um. E Dom Alberto disse em determinada parte da pregação dele, que para Deus não existe pecado grande nem pequeno. Pecado é tudo pecado. Não existe, vamos dizer, digamos assim, um pecadômetro, ou seja, uma coisa que mede o tamanho do pecado. Para Deus, todo pecado é pecado. E Ele pode perdoar todo e qualquer pecado, desde que você se arrependa. Com as palavras dele, não lembro exatamente como foi, qual foram as palavras dele. Quando ele disse isso, um daqueles homens, daquele, me parece que era o mais tatuado, devia ter um histórico bem complicado, ele deixou um escapar, um graças a Deus. Ele se deu conta que tinha salvação para ele. É por isso que nós temos que anunciar aí fora. Eu tenho essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade. Não é só aqui dentro da igreja. Aqui é moleza, aqui é fácil. Quero ver lá fora. Num ambiente como aquele, ou até mesmo em praias, ou numa avenida onde esteja acontecendo um desfile de carnaval. Você tem que ter audácia para anunciar o reino de Deus. E dizer para muitos que estão aí fora, que já se julgam perdidos, que para ele também tem salvação. Que o Senhor é rico em misericórdia. Aí você estará fazendo a sua parte na busca por esse reino de Deus. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Essas pessoas lá não tinham e não têm a oportunidade que nós temos aqui. Todo dia nós podemos ouvir a palavra. Todo dia nós podemos comungar o corpo e o sangue de Cristo. No encontro com o Senhor, você não vai poder alegar ignorância. Você sabe, você já experimentou a graça do Senhor. E Ele vai lhe perguntar, o que você fez dos talentos que eu lhe dei?
E você vai ter que responder. Qual daqueles que você é? O que enterrou o talento? O que devolveu? Ou o último que fez ele multiplicar 100 por 1, 50 por 1? Faça a sua parte. O Evangelho do Senhor hoje nos fala de algo que também está nos faltando às vezes. A gente que já tem uma certa caminhada de igreja, por exemplo, eu posso testemunhar muitas maravilhas que eu já vi nessa igreja, que eu já vi em encontros da renovação carismática, que eu já vi em grupos de oração, que eu já vi na casa de Maria. Eu não tenho mais o direito de duvidar da ação de Deus na minha vida, nem na vida dos meus. Os personagens desse evangelho de hoje tinham visto o Senhor distribuir pães, 5 pães para 5.000 pessoas, os peixes para 5.000 pessoas, ainda sobraram tantos cestos, e eles continuavam duvidando. Não falando sobre isso, mas se preocupavam. Como nós mesmos, nos dias de hoje. A gente tem um probleminha, aí você vem para o Santíssimo, ou vem para a igreja, coloca nas mãos do Senhor, mas daqui um pouquinho, quando você sai da igreja, não estou generalizando, mas você também vai dar o seu jeitinho ali, não esperando no Senhor ou não confiando no Senhor. E Deus nos submete a situações para experimentar a nossa fé. Porque aquele que é precioso ao Senhor, como o ouro é precioso para nós, ele é experimentado no fogo, ou seja, no sofrimento. E aí, se você não encontra a solução naquele momento que você entregou, talvez você entregou aqui e já quer receber ali, não espera o tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é você que faz, você sabe muito bem disso. O tempo dele é um e o nosso é outro. E todos aqui já presenciaram milagres. Já sentiram a ação de Deus na sua vida. Aliás, eu, você, todos nós somos um milagre. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Só basta acreditar. Até hoje a palavra, o Evangelho, está nos falando de fé. Já tem mais ou menos 15 dias que o Evangelho tem como tema central a fé. E se você tem fé, você espera. O tempo não é seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Preces da Assembleia.